Boa noite. Boa noite a todos. Começamos 2024 com a live Janeiro Branco. E hoje teremos a presença de Leonardo Campos. Estou aguardando a chegada do Léo. Boa noite. Boa noite, Léo. Manda aqui um pedido que eu acrescento você. Quem mais chegou aqui? Bianca Cabarman. Obrigada pela presença de vocês. Quem chegou? Sônia. Oi, Sônia. Boa noite. Há quanto tempo, né? Quem chegou agora diz de que cidade está assistindo a live. De que lugar está assistindo essa live, né? Eu estou aqui em Nova Friburgo. Túlios, boa noite. Quem mais? Diana Rocha, boa noite. Maria Helena, mamãe, um beijo, mamãe. Estamos juntas aqui em mais uma live. Esse mês nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, que é o mês do cuidado, né, com a saúde mental. E aí na nossa divulgação, o Léo tá entrando, tá acenando. Oi, Léo. Manda aqui para mim o pedido, Léo, que eu te aceito para você entrar ao vivo comigo. E aí nós colocamos como proposta um título de 2024 com mais saúde mental. Então a ideia é trazer um pouquinho de informação sobre esse tema, que nós achamos importante atualizar as informações, mas também trazer dicas para o nosso dia a dia, né? Estou aguardando um pouquinho aqui o doutor Leonardo Campos. Vamos ver se o Leonardo entra. Quer dizer, ele já entrou aqui, né? Só mandar o ok para eu inseri-lo ao vivo. Quem mais? Boa noite. Quem... Diana Rocha também. Baguncinha, seja bem-vinda. De Nova Friburgo também. A Bianca Almeida está em Salvador, Bahia. Um beijão para Salvador. Oi, Nando. Obrigada pela arte. Como sempre, muito bonita. Cauã, toma benção, Dindinha. Boa noite. Então, esperar um pouquinho para o Dr. Léo entrar. Então, logo ele entra e nós começamos. A ideia de fazer esse bate-papo sobre saúde mental no mês de janeiro é justamente aumentar a nossa capacidade de termos ainda mais saúde mental. Léo entrou. Deus te abençoe, Cauã. Léo, eu já atendi aqui a solicitação. Tinha a sua entrada. Boa noite, doutor Léo. Tá me ouvindo? Andréia. Tá dando um delay aí? Não, é porque eu tô com a televisão também ligada aqui no Instagram, só que eu não consegui te fazer solicitação pela televisão. Entendi. Eu tô numa sala aqui. Agora eu tô no celular. Agora sim. Eu também estou pelo celular, eu acho que a conexão fica melhor. Deixa eu Maria fazer o Barreto, seguinte. boa noite. Vai dizendo, estou pedindo lá o pessoal que entrou, dizer de que cidade está assistindo a live. Eu vou fazer. Deixa eu só ver se eu consigo deixar mais em pé. Barreto, diz para mim de onde você está assistindo essa live. Enquanto isso, vamos dar boa noite para quem está chegando. Deixa eu ver se eu falei com todo mundo. Mas se for o caso, eu tiro o carregador e coloco. Gente, estou aqui me adaptando aqui com essas tecnologias. Nós vamos
nos Pronto. adaptando, né, Léo? Afinal de contas, Léo, nós somos daquele bloco dos cinquentenários. Isso aqui, ó. Nós temos essas adaptações para fazer mesmo, naturalmente. Tá ótimo. Obrigado. Oi, Túlio, se puder dizer de onde você está assistindo a live, obrigada, boa noite. Léo, então eu estava falando aqui com o pessoal que a ideia é falar um pouquinho mais sobre o mês de janeiro, que é um mês dedicado às campanhas de saúde mental. E a nossa campanha, ela tem assim um slogan bem interessante, né? Com mais saúde mental em 2024. Então, nós queremos começar o ano, como diz o dito popular, com o pé direito. Né? E pensando aí na nossa possibilidade de melhorarmos a cada vez mais a nossa saúde mental. Até porque a gente sabe, né, Léo? Nós dois sabemos que a saúde mental é um pontapé para a saúde física. Olha, Nando está falando de Teresópolis. Beijo, Nando. Ilumina-te, boa noite. Só dá boa noite quem chegou agora. Shirley, boa noite. Da onde está assistindo a nossa live? Léo, gostei do novo visual, hein? Ah, obrigado. Gostei. É um misto de preguiça de fazer a barba Deixa a e vida uma me preguiça. levar, com Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tem um momento que isso faz parte de saúde mental, né? Também. Exatamente. É Verdade. você levar em consideração aquilo que você pensa, não muito o que os outros pensam, né? Também faz Isso, parte. que o mundo projeta, né? É, Então, Léo, vamos começar de começo. Boa noite, Léo. boa noite. Obrigada Boa noite a todo pelo mundo que seu está aí. sim. Obrigada pelo seu sim de participar aqui dessa live, que vai ser deliciosa. A Maria Barreto está falando lá de Salvador. Olha, só para constar aí, essa dona Maria Barreto aí é minha mãe, viu? Toma benção, então, tio. A Maria Helena também é minha mãe. Benção, dona Ouviu? Maria. Bianca é minha irmã. Ah, legal. Enfim, Então, e eu a convidei sua mãe algumas é Dona pessoas, né, para Maria e a poder. minha mãe é Dona Maria também, Léo. A minha é Maria Barreto, a Shirley também é uma Uhum. grande amiga, uma grande parceira. Mas a honra é minha de estar aqui com vocês. Obrigado também aí pelo carinho, pelo convite, pela consideração do convite. Muito honrado. E que a gente possa aí, de alguma forma, somar e trazer colaborar, né, com as pessoas e na Sim. medida em que a gente compartilha, ensina, também aprende muito. E esse é o Isso. Então, momento. vou pedir para você se apresentar. Eu vou falar um pouquinho por que a gente faz essa live, né? Eu venho fazendo lives pelo menos 4 vezes ao ano. Então, lá no setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e janeiro branco, eu faço um programa chamado GPSE, que é Guia para a Sua Saúde Emocional. E nessas épocas, como tem campanhas muito fortes, nós aproveitamos para fazer a live. Então, na verdade, a live é sempre um convite para aumentar a nossa saúde emocional, independente do mês que está em voga, que nesse caso aqui é o mês de janeiro. Depois pedir para você se apresentar também, pessoal, te conhecer um pouquinho mais. Tirando sua mãe e sua irmã, os demais querem te conhecer um pouco mais. Ok. Pode, Bom, pode ficar à vontade. ok. Então, eu sou Leonardo, sou acupunturista e já estamos nessa área da medicina chinesa há 17 anos, né? Clinicando e dando aula e compartilhando, né, algumas coisas da medicina chinesa e sempre procurando também absorver conhecimento para poder justamente transmitir, compartilhar, né, levar adiante essa medicina que eu abracei e que eu costumo brincar, né, que só tem 6 mil anos de conhecimento. Então, e que vem justamente para somar. E hoje eu tenho observado muito isso, né, esse resgate do que a OMS chama de medicinas tradicionais, né, medicinas tradicionais realmente no plural, porque cada lugar do planeta Terra tem a sua medicina raiz, né, não só a medicina baseada em medicamento, enfim. Mas aí nós temos a medicina Ayurveda, né, que é o sistema de medicina mais antigo do mundo,
Nós temos depois, em segundo lugar, a medicina tradicional chinesa, né, que a acupuntura faz parte dessa medicina, né? É um dos braços dessa medicina. E eu, como atendendo, né, ao longo desses 17 anos, eu já vi coisas que, se eu, sinceramente, eu não tivesse visto com os meus olhos, eu não teria acreditado em termos de resposta clínica e resposta terapêutica, né? Então, eu sou um apaixonado, né? Sempre buscando conhecimento, sempre investindo tempo e dinheiro em conhecimento para poder melhor servir, né, aos pacientes, que na sua grande maioria tornam-se amigos, né? E aí, Buscando informações até fora, né, Léo? Isso é importante também, né? Beber da é, fonte. então, foi um privilégio, né, que eu tive. Em 2015 eu prestei uma certificação, né, de Acupuncture Doctor, que é pela Federação Mundial de Acupuntura, sediada na China e reconhecida pela a Organização Mundial da Saúde. Também fiz uma formação de professores em acupuntura bioenergética, né, pela Espanha. E agora estamos aí nesse processo. Sou notório de saber pela Escola de Educação Física da UFRJ. E estamos aí agora, né, buscando fundamentos, escrevendo artigos para daqui a pouco ter um livro que vai falar sobre a intervenção da acupuntura bioenergética no TDAH, né, que é a neurologia de uma forma geral, né, numa linguagem ocidental, sempre me encantou muito, né? E aí agora a gente vai começar a escrever, né, artigos e conteúdo nessa área da neurologia, que é o que toca o meu coração especificamente. E dentro da neurologia tem várias, né, várias vertentes, e o TDAH é uma dessas portas, né, que aí você pega a área de neurologia, neurofisiologia, psicologia, mas isso tudo pela visão da medicina tradicional chinesa, em especial da acupuntura bioenergética, né? Então, estamos aí nesse processo, nessa caminhada. É uma caminhada, né, Léo? E assim, a gente acabou esbarrando nessa caminhada porque eu também sou psicóloga, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e tenho algumas formações na área da medicina chinesa, como, por exemplo, reflexologia. Gosto de trabalhar com a Muito parte bom. de medicação, né, natural, né, os nossos florais, né, os remédios naturais, e aí a gente teve muita coisa para trocar. Só para você saber, Léo, quem está aqui, ó, tem a Shirley, a Maria Barreto, Nando Ribeiro, Maizil, Bianca, né, que você já sabe que está aqui, e Rony Diego. O Nando já fez um comentário aqui para abrir nossa live. Gente, estejam à vontade de fazer comentários, perguntas, esclarecer coisas que sejam importantes. Nando botou assim: precisamos de mais saúde mental. Eu gosto muito do humor do Nando. Arroz, R$ 20. Feijão, R$ 10. 1 quilo de maracujá, R$ 25,90. Então, assim, bacana, Nando, você trazer esse comentário, ainda que seja engraçado, e a gente tem que rir, porque rir é o melhor remédio. É, Sim. é isso mesmo que é a saúde mental. É nós lidarmos com o meio em que estamos inseridos da melhor maneira possível. Então, até com essa questão toda que nós estamos passando de um país que está aí sobre mudanças, né, constantes, inclusive na questão dos juros altos, dos preços também crescentes, nós temos que ter saúde para lidar com tudo isso. Então, olha só que bacana, né? A importância que tem a saúde mental para que a gente lide até também com as vicissitudes do dia a dia, não só dentro da gente, mas que estão fora, né? E é por aí que a gente vai trazer o nosso assunto de hoje. Combinei com o Léo, né, Léo? Fizemos uma combinação que eu ia trazer alguns números só para poder abrir a live, para também não ficar falando só das dicas e não trazer o que é a realidade hoje. Então, em se tratando de saúde mental, nós temos uma pesquisa recente de 2022, não está atualizada ainda em 2023, nós estamos em janeiro de 24, que 86,5% dos brasileiros passam por transtornos e muitas vezes de ansiedade. Então, assim, estou com a colinha, aquela colinha, Léo, que a gente fez, né? No Sim. Brasil, 16% das pessoas, gente, 16% do contingente nacional tem depressão grave. O que é depressão grave? É aquela que a pessoa fica na cama, que não sai, que fica muitas vezes com medicação, né, Léo? Tomando medicação psiquiátrica, tarja preta, depressão grave. Ainda tem a pandemia, né? Que ela
tem 93%, ela interrompeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos países do mundo. Então, devido à pandemia, lockdown, aquela coisa toda, as pessoas ficaram sem acesso a cuidar da saúde mental. E a pior notícia do dia é que o Brasil lidera o ranking da OMS de pessoas com ansiedade, que é a tal da TAG, né? Transtorno generalizado de ansiedade. Entre 5 e 8% da população mundial, se a gente for olhar o mundo como todo, nós estamos com uma média aí de 8 bilhões de pessoas aqui no planeta, né? Nós temos uma média de 5 a 8% da população mundial com algum transtorno de saúde mental. Então, esses números são alarmantes, né? Esses percentuais, né? São graves, né? E se a gente for falar, Léo, de déficit de atenção, hoje nós temos no Brasil 2 milhões de pessoas diagnosticadas com TDAH, que também é um transtorno, né? Além do déficit de atenção, a questão da hiperatividade. Então, são dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e os outros são da OMS. Então, assim, só para a gente começar a refletir um pouquinho sobre a gravidade do não cuidado com a saúde mental, e aí esses números estão crescendo cada vez mais, e da importância de nós nos cuidarmos. Porque nossa mente tem poder para nos adoecer e para nos curar. Fala, doutor. Então, o que acontece, né? Nós temos eu vou colocar nesses termos, né? Nós temos no planeta Terra o paradigma de saúde e doença pela visão da medicina ou da área da saúde ocidental, o que não é o meu lugar de fala, porque a minha formação é em medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, quando você pega os estudos clássicos, né, e os profissionais, os colegas que tiveram uma formação clássica, tradicional, né, que beberam na fonte, na raiz, então não existe doença. Não existe nenhum tipo de doença. Não é que não exista doença, entenda. A nomenclatura da doença, aquilo que nós chamamos de ansiedade, de TDAH, ou hiperatividade, ou insônia, ou enxaqueca, essa nomenclatura, ela não existe em medicina tradicional chinesa. Porque a medicina chinesa é a medicina moderna. É a medicina que é praticada na China, como tem o hospital de cirurgia, o hospital de medicamento alopático ocidental, mas só que na China, por exemplo, o cidadão chinês ele tem o poder de escolha. Lá ele tem o hospital de medicina tradicional chinesa com a matéria médica, que são as fórmulas magistrais chinesas. Entre aspas, é o medicamento da medicina tradicional chinesa, que data de mais ou menos 6.000 anos. E também tem a acupuntura, né? Então tem os hospitais somente de acupuntura, somente de prescrição de fórmulas magistrais chinesas, né? E também tem os hospitais, vamos colocar assim, da medicina ocidental, né? Ou ocidentalizada. Então lá realmente é o berço da medicina tradicional chinesa, naturalmente, e tem esse pensamento, onde os dois padrões de medicina eles não competem, eles cooperam um com o outro, né? Cooperam um com o outro. Então, o que acontece? O meu lugar de fala é sobre a medicina tradicional chinesa, que trata do sistema energético do corpo, não necessariamente da parte bioquímica, que é real, é importante, mas que esse sistema energético ele antecede a formação, inclusive, estão, entre aspas, fugindo, tá, de medicamento. A pessoa pode ter ansiedade, depressão, não importa. As pessoas hoje estão tendo mais acesso a informações e estão evitando assim uso de medicamento, entendeu? De Optando tarja por uma preta. medicação mais natural. Esse desejo tem crescido aqui no Brasil. Ainda tem muito preconceito, tem gente que acha que floral não faz efeito, que homeopatia não faz efeito, ainda tem. Mas tem muita gente optando por uma medicação mais natural, por uma alimentação mais natural e vendo resultado. Isso é que é bacana também. Que é uma mudança de cultura, né, Léo? Exato. É um paradigma, né, também, né? E assim, o que acontece? Isso aí requer uma leitura mais aprofundada e não é o momento agora, mas a partir do advento aí de uma situação de uma família chamada Rockefeller nos Estados Unidos, tá? Então eles empurraram a sociedade para esse sistema hospitalocêntrico, que a gente chama, né? Baseado no hospital e no medicamento. Só que, entenda bem, com o avançar, né, dos dias, dos tempos,
o que eu tenho percebido com pessoas mais esclarecidas, né, que estão se antenando nessas coisas, Isso. Uhum. estão realmente fugindo, tá? Eu tenho pacientes criança de 10 anos, né, que falam, olha, eu não quero mais tomar, chega para mim e fala, não quero mais ter que tomar a Ritalina ou um outro medicamento, né? Então, existe sim a possibilidade de alternativas, né? Eu sempre digo assim, isso é uma opinião muito pessoal, e com todo respeito a todas as classes, né, dos colegas da saúde, mas antes de passar por um psiquiatra, que passasse primeiro, deveria existir uma lei federal obrigando a pessoa a ir para um psicólogo, antes de cair na questão medicamentosa, que eu não sou contra, a não ser que, entenda, desde que haja uma real necessidade. Olha, já foi feito tudo que poderia ter sido feito na linha da psicologia, seja cognitivo-comportamental, não importa a linha de terapêutica, com medicina chinesa, e de repente, por alguma razão, não conseguimos alcançar um determinado objetivo. Então, sim, se tiver Vamos que lá tomar um para a remédio mais medicação. forte, E, Léo, você congelou para mim. Pessoal, Léo congelou para vocês? Responde para mim. Léo, você congelou. Repete, você volta lá, também. por favor. Ih, Não, então, tá falando, destravou. destravou? Destravou. Então, eu estou comentando da situação, entenda. Hoje, a nossa sociedade. E, gente, o que está acontecendo? Está travando aqui. Para mim, só você está travando. Eu estou me vendo Pra mim, perdão. normalmente. Eu também estou me vendo e o rosto Léo, a conexão parece que diminui. eu perguntei para o pessoal se você está travando e Léo, Oi, tô aqui. É porque tem hora que você trava para mim e eu travo para você. é Eu não sei o verdade. porquê. A minha conexão não tá boa aqui. Vou até olhar mesmo. Boa tarde. Léo, Pessoal, ó, a Marcele colocou que só o Léo tá travando. Vamos ver se a gente consegue agora. E eu perguntei Então, se o Léo estava voltando. travando. Dona Helena, mamãe Dona Helena respondeu que sim. Mandou um beijo para você, hein, Um beijo Léo? Sua no fã. seu coração, dona Helena. Obrigado pelo carinho. Aqui. Deixa Então, eu só, retomando. Perdão, diga. deixa eu só aproveitar que você está trazendo essa falha, ler os comentários, que de repente você já fala dos comentários, né? Primeiro, a Mari Barreto está dizendo que esse assunto é top do momento e parabéns por tão significante assunto. Segundo, Dona Helena botou eu, Obrigado. por exemplo, buscando a medicação mais natural do que a mais farmacêutica. E a falta de conhecimento de que se queixa o ser, né? Não, a pergunta, desculpa, peraí. Mari Barreto diz assim: a falta de conhecimento de que se queixa o ser, ou seja, não busca conhecimento, não busca informação e acaba trazendo aí a falta de buscar coisas mais efetivas. E Nando está dizendo o seguinte: Miguelzinho, filho dele, né? Tem TDAH, além de autismo. Acho que as terapias fazem muito mais efeito, dão muito mais resultados do que os remédios. Elza está dando boa noite. Oi, Elza. É Mário, desculpa, Mário. Mário Barreto. Não, Perdão. não, Andréia, é Maria. Maria Barreto. É É minha Maria? mãe. Daqui a pouco eu vou puxar a orelha dela aqui, pelo WhatsApp. É minha mãe, essa é minha mãe. Eu não entendi. Então tá Mas bom. enfim, ela botou aí, O Mário nome não disso é eu não vou Maria, eu pegar. acho que ela quis dizer que é Maria, enfim, mas é Maria, Maria Barreto. Essa Tá bom. distinta senhora é minha mãe. Um Beijo, mãe. beijo, mãe de Léo. Então, assim, interessante porque tudo isso que você está dizendo vai justamente ao encontro dessas preocupações que, entre aspas, os leigos já estão tendo. Inclusive na percepção de que a medicação natural dá conta de muita coisa que é processo mental. Porque, assim, interessante dizer que a doença, a medicina tradicional, né, normal, ela trata a doença. Aparece como sintoma, o médico vai tratar a doença, né? Deixa eu só Não te trata a fazer uma. pessoa. Me permita só uma observação. Assim, Tá.
para poder ficar claro, isso inclusive é a nomenclatura da OMS, tá? Quando fala de medicina tradicional ou medicinas tradicionais, é a medicina tradicional. A nossa medicina, ela não é tradicional, ela é moderna, tá? Então a medicina de 400 anos, ela é moderna. Quando a OMS fala essa nomenclatura, para poder ficar muito claro para as pessoas, quando você fala de medicina tradicional, nós estamos falando de sistemas de saúde Ayurveda, chinesa e a brasileira, né, que é da época anterior do descobrimento do Brasil, através dos nossos índios, tá? Os chás, as ervas, as lascas de árvore. Isso é medicina tradicional. A medicina hoje que você tem medicamento, a medicina hospitalocêntrica ou através do medicamento, ela é uma medicina moderna. 400 anos é moderno. Tradicional é o que tem 6.000 Comparado anos ou mais. com 6.000 Tá? anos. Então, entendeu? Para poder as pessoas entenderem. Tá. Então, assim, Deixa a eu me, nossa deixa eu medicina fazer, tradicional. deixa eu me fazer entender. Então, a medicina, né, moderna, Moderna. ela apregoa que tem doença e tem remédio para doença. O que nós estamos E, falando é de cuidar da pessoa. E aí, quando nós cuidamos da pessoa, o que, que a gente entende? A doença, ela começa no energético. Ela vem para o mental e se instala no corpo. Por isso que os sintomas aparecem. Então, quando você está fazendo uma medicação natural, você está tratando dessas outras instâncias, não só do soma, do corpo, onde a doença apareceu. Então, você está com uma dor no joelho, é verdade, o joelho está doendo, é real, mas isso começou no processo anterior. Muitas vezes ancorados, né, no processo anterior, ancorados em sintomas emocionais. E aí eu estou falando de ansiedade, aí eu estou falando de estresse, eu estou falando de depressão, que a pessoa vai passando por aquele peso nas costas da pessoa. E assim, um bom exemplo de você falar assim, eu estou no cansaço, estou no mal-estar, eu durmo e acordo cansada, eu como e não me sinto bem alimentada. Então, tudo isso não está no corpo ainda, está no nível energético. Então, quando a gente fala das técnicas da medicina tradicional, agora acertei, ele está isso, tratando a pessoa e o que está no campo energético dessa pessoa. isso. Por isso que tem talking cure, que é falar na terapia, por isso que tem massagem, por isso que tem, enfim, a homeopatia, a acupuntura, que nós vamos tratar aquela pessoa, né? Isso. A medicina ocidental também colocada aqui para o pessoal. Sou fã do Léo, sigo seus conselhos terapêuticos, muito sucesso. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Andréia, o que que acontece? Sua xará é uma querida amiga lá de Salvador. É isso, né? Então, assim, inclusive, na medicina tradicional chinesa, né, se preconiza isso, tá? Que vamos colocar nesses termos, né? De 100%, 97,9% é de cunho emocional. Por isso que a gente, né, isso não é só da medicina tradicional chinesa, tá? Mas as medicinas tradicionais, os sistemas de medicinas tradicionais preconizam não é tratar a doença, é tratar aquele ser humano. Quem é esse ser humano? Qual é o terreno psíquico dele, né? Até para que você possa ter ter um diagnóstico e, em função desse diagnóstico, ter um prognóstico, né? Mas, então, assim, vamos colocar nesses termos ocidentais, né? Porque não existe palavra, a doença não existe em medicina tradicional chinesa, tá? Então, assim, mas a pessoa desenvolveu uma determinada doença, vamos colocar nesses termos, para ficar fácil. Quem é esse ser humano? Por que que, num grupo de 10, 3 pessoas ou 7 desenvolveram enxaqueca e as outras 3 não, se passaram pela mesma coisa? Né? Então, qual é o terreno não só biológico dessa pessoa, mas psíquico? E aí tem um exemplo muito legal, né, que todo mundo conhece, quem não conhece já ouviu falar pelo menos uma única vez na televisão, Doutores da Alegria, né, nos hospitais. Então já está comprovado que esse paciente, quando está internado, já é um paciente crônico, já está em ambiente hospitalar já há algum tempo, quando ele recebe uma visita e que o faz relaxar, sorrir, né, porque relaxou o corpo, porque antes relaxou a mente, a psique. E a pessoa ela desarma, né? Então ela fica mais leve, mais suave, e ela fica propensa a ficar melhor, né? E uma área que é de você, que é tua, Andréia, dentro da psicologia, né? Que vocês falam muito e que eu vejo com muito carinho, e é uma grande realidade, são as doenças psique,
somáticas. Soma é corpo, é matéria, né? Então, são questões emocionais que reverberam no corpo físico. Não vou citar nomes, naturalmente, mas tem uma querida amiga, sua colega de profissão, psicóloga, e que comentou numa época, muitos anos atrás, Léo, desenvolvi um câncer de útero, porque dormia com o pai das minhas filhas, né, e tinha que ter relação sexual sem vontade nenhuma. Então acabou somatizando, entenda, e chegou a ter 2 filhas com ele. A relação não deu certo, depois de um tempo, o casamento, enfim, mas ela, enquanto psicóloga, ela fala isso, né? Eu desenvolvi um câncer de útero. Agora você vê que força, que poder tem isso que você está comentando aí, essa questão do psiquismo, né? Essa reverberação nesse corpo físico. Sim. Pessoas, por exemplo, passam a vida inteira engolindo sapo, não podendo verbalizar, foram castradas na sua fala, e algumas podem vir a desenvolver, por exemplo, um tumor, um câncer justamente nessa região da garganta, porque está literalmente atravessado, né? Não vomifica, não põe para fora, por cima, através da vomificação, né, do vômito, não engole para digerir, então não sai por baixo nem pela pele, fica literalmente atravessado. E aí existe uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de vir a desenvolver um tumor, um câncer nessa região. E E em aí, cada Léo, parte do corpo, você tem essas questões, isso é muito real, né? e Para o muito pessoal da bem trazido psicologia, por isso é você, muito porque nós comum. temos a doutora Luíse Rey, que ela traz justamente o estudo, né, ela é uma neuropsicóloga, que traz o estudo de alguns sintomas físicos associados aos sintomas psíquicos. Sim. E ela faz uma lista igual de supermercado, né? Dizendo, olha, tal doença pode estar ligado a isso. Dá uma olhada se quando apareceu o sintoma, você não estava passando por determinada crise, você não estava vivendo com determinada situação. E aí ela fala Sim. dos tumores, ela fala do intestino, do estômago, do coração. Ela vai E, trazendo uma luz, principalmente para nós leigos, que não somos estudiosos profundos do assunto, que aquela doença física que apareceu em você naquele momento da tua vida, uma sinusite, uma rinite, uma constipação, qualquer coisa, tem a ver com alguma coisa emocional que estava acontecendo na tua vida, mesmo que ainda que seja inconsciente, né? Só sim. um comentário aqui, ó. Eu tive uma amiga que passou por um relacionamento abusivo, não colocava para fora as questões e teve um câncer de tireoide, exatamente o que você acabou de falar. Quem disse isso? Só pegar o nome aqui. Foi Ilumina É, ponto é teus passos. Marcele, o nome dela é Oi, Marcele. É uma querida Marcele, amiga boa noite. também. Beijo, Marcele, obrigado aí pela presença. É isso, né? Quer dizer, e você vê que coisa interessante, né? A medicina tradicional chinesa, que mais uma vez é o que eu digo, é o meu lugar de fala, né? Enquanto clínico e professor da matéria, fala sobre isso, né? Essas questões emocionais, entende? Porque nós não somos uma matéria, tá? E outra coisa, isso é física, não só física moderna, física quântica, né? Mas isso é física antiga. Einstein já fala sobre isso, né? Nada existe se não for primeiro energia, tá? E aliás ele inclusive fala o seguinte, que nada há a não ser a energia, tá? Porque é uma questão de moléculas, né? Então assim, quando você pega algo sólido, né, enfim, um objeto, são moléculas, né, mais condensadas. A gente dá sempre o exemplo da água, do vapor e do gelo. Vapor é água, com suas moléculas mais dispersas. Gelo é água, com as suas moléculas mais agregadas. Então, o princípio básico de tudo, gente, isso não é, quando fala de energia, não tem nada a ver com misticismo. Isso é ciência, tá? E aí por isso que tem que abrir o leque, né? Tem que expandir o conhecimento, realmente tem que estudar. Conhecimento liberta, né? E abre a cabeça. Então, assim, e tem que passar pelo crivo da razão. Então, o que que acontece? Tudo é uma questão vibracional. Já está comprovado, né? Nós aqui nesse lado ocidental do mundo, né? Nós temos essa necessidade cartesiana, né? Que vem de Descartes, né? De comprovar tudo cientificamente, né? Então, já existem estudos nos meios acadêmicos, né, em suas várias esferas, em várias áreas da saúde e áreas da própria física, física newtoniana, né, que já comprovam há muito tempo isso.
né? Então, hoje não dá para encarar essas questões como uma coisa mística, entende? Ou que não existe. A pessoa tem o direito, né, de crer ou não em algo, mas isso não se trata de crença no sentido religioso, né? É ciência mesmo, né? Então, é E uma agora está se questão. expandindo para as camadas mais populares. Então, está todo É mundo muito mais isso, aberto e propenso a entender essa realidade e até a usufruir dela. E é aí é isso. a nossa segunda parte da live, da gente trazer as dicas que a gente pode dar. Porque assim, Léo, sorriso é de graça, né? Você falou dos doutores da alegria, né? Tem até uma frase que um palhaço dizia: alegria, 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 faça como eu sorrio, carequinha, lembra? Né? Sim, Então, assim, tem é, coisas que são gratuitas e que melhoram a nossa saúde mental. E aí, a gente podia partir para essa parte, assim, de algumas dicas que a gente podia dar na live, para assim, para refletir que a nossa mente tem poder de nos adoecer, tem mesmo, e tem poder de nos curar. Mas, para isso, nós temos que buscar um processo vibratório melhor. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Eu sei que a gente tem que ver notícia, eu sei que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas evitar a coisa do jornal que você espreme assim e sai sangue, né? Porque vai também trazendo uma energia muito sim, pesada para a nossa saúde mental, né? é isso. E outras coisas vão trazendo coisas bacanas para a nossa saúde mental. Então, assim, prática de esporte, que, André, não tem como fazer esporte. A gente faz uma caminhada, faz na própria sala, vai na Olha, sua sala indo gente, de um lado para o outro. Andréia, só assim, né? Um adeno que você falou, que você comentou que algumas pessoas, né, comentam, eu não tenho tempo. Gente, olha só, nós podemos não gostar, não querer. Isso é um direito, tá? Livre-arbítrio. Agora, não ter tempo é um equívoco. Vou te dizer por quê. Só para a gente começar a ir adiante assim. Existe um ditado que diz o seguinte: olha, quando o ser humano, quando nós queremos, nós damos um jeito. Quando nós não queremos, nós damos uma desculpa, ok? Então, não tenho tempo. Posso comprovar para qualquer um que tem. Basta dormir uma hora mais tarde, acordar uma hora mais cedo, tá bom? É porque nós temos doutorado em dar desculpa. Essa que é a grande verdade, tá? Nós Nós temos, somos nós bons temos nisso. PhD, nós somos Philosophy Doctor, né? Que é a sigla PhD, em desculpa. Não sabe o que que é? É que aí a gente fala, né? Porque quando tá sol é porque tá muito calor. Quando chove é porque choveu e tá frio, né? Então o que você falou, né, gente? Entenda. Se as pessoas entendam bem, se você não mora na rua, e se mora na rua também tem possibilidade, né? Então você pega o móvel, chega pro lado, né? Faz uma caminhada, senta e levanta, entendeu? 30 vezes, 3 de 15, entendeu? Então, assim, existe Sim, sim. possibilidades, tá? Mas a mente tem que estar aberta para isso. Léo, uma pergunta aqui, ó. Querer. As emoções somatizam patologias? Responde quando a luzinha vermelha acender, Léo. As emoções somatizam patologias? Sim, claro. Então vamos de novo esmiuçar a palavra, né? Emoções, tudo aquilo que está no software. Hardware é mente. Mente Uhum. é uma coisa. Perdão, cérebro, né? A parte cinzenta, vamos dizer assim, né? Encefálico, o encéfalo, é o hardware. É aquilo que você pega, é o que o neurocirurgião opera. Agora, a mente não, ninguém toca na mente. Mente é software, né? É o programa. Então, qual é o teu programa? O que que você traz? Vamos lá, vamos abrir esse leque aí. O que que para poder, eu não vou nem muito para trás para não criar polêmica, mas o que que você traz da tua vida intrauterina e a tua vida pós-uterina? O que foi que você ouviu? O que foi que você pensou? O que foi que você sentiu? Pensou não, porque um bebê ele não pensa. Ele age naquele momento por um Ainda, instinto, né? ainda não penso. Ainda não pensa, não é isso? Então, vamos colocar nesses termos, um bebê, então, é como se ele fosse um réptil, né? Ele está ali, aliás, nem réptil ele é, tá? Porque ele não faz, ele nem rasteja. Um bebezinho não rasteja, ele fica ali paradinho, completamente à mercê da mamãe, do carinho, do amor da mãe, do pai, enfim, né? Senão ele vai morrer de inanição, vai morrer de fome porque ninguém cuidou dele. O réptil é quando ele começa a querer engatear, né? Começa a se esfregar pelo chão para querer atear as coisas. Então, assim, né? O que que acontece? A resposta é sim. É sim. Não só pelo viés da psicologia, que não é o meu lugar de fala, eu não sou psicólogo,
mas também é a visão da medicina tradicional chinesa, que data só de 6.000 anos. Então, assim, as questões emocionais, gente, não influenciam não, tá? São tudo, tudo. Determina. Determina. Nada é sem emocional. Inclusive, só para a gente dar uma filosofada, isso é embriologia. Em dado momento do nosso desenvolvimento embriológico, o coração está acima do cérebro. E o cérebro está nessa posição aqui, ó, tá? Conforme o desenvolver do embrião, o coração ele vai descendo e vai se encaixar na cavidade torácica, tá? No meio, tendendo para a esquerda. E aí os dois hemisférios cerebrais fazem isso aqui, ó. Puf, tá? Conecta. Isso é embriologia humana, tá? Esse é o desenvolvimento de um ser humano dentro da, né, de um feto dentro da barriga da mãe. Então, a medicina chinesa, inclusive, Andréia, preconiza que, entenda, nós ocidentais falamos que nós somos seres racionais. Me perdoem, é um equívoco. Nós somos seres emocionais, com momentos de racionalidade. Eu dou um exemplo. Vamos lá, uma coisa bem, assim, bem complicada, mas que é real, tá? Quando alguém arquiteta matar alguém, tirar a vida do outro, ele está raciocinando. Ele está engenhando no sentido de engenharia. Ele está arquitetando. Porém, sob, ou seja, abaixo de uma forte emoção. Emoção. Lembra quando eu falei que o coração, em dado momento do desenvolvimento embriológico, está acima da cabeça, acima dos dois hemisférios cerebrais, que estão assim, literalmente assim, tá? E aí, com o tempo, ele vai descendo, se encaixa e o cérebro vai, né, ele se une e vai continuando o seu desenvolvimento. Então, o que acontece? Guardem isso. Nós somos seres emocionais com momentos de racionalidade. Pseudo-racionalidade, e aí é uma palavra minha, tá? E eu peço perdão, porque muitas das vezes eu até brinco, falo assim, escuta, mas fulano é um burro. Eu falo, por que está ofendendo o bicho? Não compare esse ser humano a um bicho, ao burro. Porque o burro é um animal maravilhoso, trabalhador, que serve à humanidade. Né? Então, assim, entende? Porque muitas Léo e das a vezes. Cincilério. Entenda bem, muitas das vezes, quase sempre, os animais na natureza nos dão um banho de amor, de Sim. sabedoria, de compaixão, de tudo. E nós que nos Porque eles são achamos, né? instinto. Porque eles são instinto, então eles são Pois verdadeiros, são, né, é são o que isso, são. é isso. Léo, deixa Né? eu só Então, trazer uma assim, coisa aqui. Quando a claro, gente começou a dar as dicas, o pessoal foi escrevendo, né? Então, deixa eu trazer para você. Quando eu falei assim, para a gente ter mais saúde, buscar a energia, tem a ver até com o que você assiste, os programas de TV, então, tudo. a Ilumina Teus Passos, como é que é o nome dela? Não aprendi ainda. Marcelo. Marcele disse, E ó, só para eu já constar, para dar uma não... boa noite, ó, Dai, underline Enf, é minha irmã, tá? Daiane Campos, minha irmã Tá. par de pai, tá prestigiando a gente aí também. Dai, um beijo, obrigado pelo carinho, pela presença aí. Ela falou, eu já não vejo TV há muito tempo, pois sei que é poluição mental. É isso. Eu filtro o que vejo. Então, o que é poluição mental? Adorei essa frase, ela trazer essa frase, né? É justamente o que você faz com o seu software, que depois vai dar resultado no seu hardware. Então, quanto É mais isso. você entrar nas conexões positivas, né? Então a meditação, a oração, hábitos saudáveis, prática de esportes, pessoas que tragam informações positivas para você. Tem gente que você encontra a pessoa, ela só fala de desgraça, só fala de É, acidente, só fala de morte. Gente, isso é poluição mental, né? é. E aí, Nando soltou a pérola do dia, mais uma do Nando. Nando está aqui abrilhantando nossa saúde mental. Churrascaria ou rodízio japonês, fico tão bem emocionalmente. Pois é. É isso, né? E é verdade, né? Só para entrar aqui, aproveitar que o Nando, né, fez essa brincadeira, aí que também é outro lugar de fala teu, né? Mas assim, tem pessoas, já que nós falamos de comida, né? E comida, comer, desde que o mundo é mundo, é uma questão de sobrevivência inconsciente, tá? Faz parte lá da pirâmide de Maslow, não é isso, doutora? Exato. É uma das questões básicas, é Das dormir.
fazer, né, defecar, urinar, comer. Depois tem, né, a necessidade de afeto, enfim, de ser aceito, bababá, e por aí vai até o topo da pirâmide. Então, tem pessoas, já que a gente está falando de questões emocionais, né, por exemplo, que comem o tempo todo, tá? Não é porque ela tem uma necessidade daquele nutriente. E aí a gente também tem que deixar bem claro a diferença entre alimento, que, é, que nutre, que tem nutriente, e aquele alimento que você come, mas ele não tem nada para te oferecer em termos de nutrientes, né? Então, assim, o que que acontece? Tem pessoas que têm um vazio emocional e ela tem uma necessidade de estar sufocando algo, empurrando o tempo todo para dentro dela algo para tentar apaziguar, amenizar isso, tá? E aí é uma questão que também é o teu lugar de fala enquanto psicóloga, que, de novo, é emocional, tá? Ou a Tem falta uma angústia, uma a falta de ti tristeza. também, né? Não só Sim. empurrar, como não colocar para dentro, né? E não deixar, não dá tempo, né, nem de deixar sair. Né? E é pessoas que comem muito doce, já está comprovado que são pessoas que têm uma necessidade de afeto, né? Estão buscando um carinho, um colo, uma afetividade. E aí requer realmente um leque de você estudar de novo aquele ser humano, vida pregressa no sentido de vida intrauterina, pós-uterina, relação com papai, com mamãe, tá? Que são Sim. as duas primeiras figuras de liderança, de amor, de autoridade na vida de um ser humano. É pai e mãe e pai, ponto. E daí vão se desenvolvendo as outras questões, né? Que aí vai criando, vai desenvolvendo os caráteres, né? Os traços de personalidade, né? Masoquista, esquizoide, enfim, outras coisas que realmente não é da minha alçada, assim. A gente conhece um pouquinho, né? De ler, de estudar, mas não é minha autoridade também de fala. É o teu lugar de fala. Então, assim, por isso que sempre, e isso a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa faz com muita maestria, é aquela história. Quem é esse ser humano que me traz essa história clínica, né? Quem é esse ser O humano? Porque muito cenário, mais do né? que O que está em tratar volta a dele. coluna, ou a enxaqueca, ou a insônia, ou a hiperatividade, a ansiedade, enfim, o nome que a gente queira dar na saúde ocidental, mas quem é esse ser humano que desenvolve, né? Porque por que você, por exemplo, os pais têm um casal, tem filhos gêmeos univitelinos ou monocrômicos, né, como a gente diz também, dentro da área da saúde, né, monocrômicos ou univitelinos, os dois são idênticos na matéria, idênticos. Mas cada um tem uma personalidade. A pergunta é por quê? Se o pai e a mãe são os mesmos, foram desenvolvidos dentro da mesma placenta, mas cada um é de um jeito. Você pode perguntar para qualquer mãe, qualquer pai, que fala assim, não, ó, esse aqui é assim, aquele, entende? E os amigos, e todo mundo sabe. Olha, são gêmeos, univitelinos. Um é literalmente o outro. Porém, na parte de personalidade, não são idênticos. A pergunta é por quê? E aí daria margem para uma pergunta que não é o momento dessa live, né? Não vamos levantar essa bandeira, né? Mas, enfim. Então, o leque tem que ser aberto, sabe? E é o que você falou mais cedo. Eu também eu tenho percebido isso ao longo do tempo, né? A sociedade, a nossa sociedade está buscando, gente, as medicinas que nós chamamos de antigas, tá? A medicina moderna é Demais. maravilhosa quando você tem um pós-trauma. Sofreu um acidente, né? Ah, quebrou um braço, vai ter que operar. Ninguém fala para fazer acupuntura, que ninguém ainda está louco a esse ponto. Então tem que operar. Vai ter que tomar um remedinho, vai ter que tomar um remedinho. Agora, para as outras coisas, e aquilo que eu digo com muito carinho, tenho colegas aqui, né, que são psiquiatras, com muito carinho a essa linha. Merece todo o carinho, todo o respeito. Mas no meu entendimento, paciente meu que passa pela minha mão, se eu vir a necessidade, antes de mandar para o psiquiatra, vai para o psicólogo, tá? A gente Porque estava muitas das vezes conversando sobre isso, né, Léo? A gente é estava isso. conversando sobre isso, porque se a gente tiver a chance de ver se é uma doença psicossomática, você tira essa pessoa das garras da medicação de tarja, da medicação de farmácia, e você dá para ela não só uma qualidade de vida, mas uma percepção de si muito mais aprofundada, né? Sim. Tem mais um comentário aqui, Léo. Sim, com certeza. Mudar atos faz toda a diferença. Sou prova viva, ué. Eu estou tentando mudar minha saúde emocional. Ah, Priscila Marques entrou, doutora Priscila Marques, psicóloga, está aqui com a gente. Prazer revê-la, ainda que virtualmente.
entenda. Dai Enf também está aqui. E massoterapia, grande Léo. Massoterapia, grande Léo. Tem Tem aí também a Nanda. Fabiana. Ok, Jaqueline também está aqui, entrou. Gente, boa noite para todo mundo. Podem colocar aí nos comentários de vocês. É ansiedade, sim, falamos um pouquinho disso. Eu gosto muito de usar as emoções. Para a doutora Andréia, obrigada. Eu gosto muito, Léo, de fazer uma brincadeira dizendo o seguinte: ansiedade não existe, é coisa que puseram na sua cabeça. Você me Ansiedade não permite, existe. assim, essa questão hoje, né, de ansiedade, né, e a gente diz, né, que depressão é você no presente com a mente no passado. A ansiedade é você no presente com a mente no futuro, que entenda bem, muitas das vezes a gente nem sabe se vai chegar. E isso não é uma visão pessimista, não, é uma visão realista. Porque entenda, o que passou, se foi muito bom, passou. Foi muito ruim. A pergunta é, não te matou? Então, em tese, aquilo que não te mata tem que te transformar, te deixar mais forte. Então, foi uma vacina, tá? Apesar das cicatrizes, tá? Nós temos aí, né, relatos de mulheres, de crianças mulheres que foram abusadas enquanto criança. Você imagina a cicatriz em profundidade, em largura, que deixa numa alma humana uma questão dessa. Só que aí, quando eu paro para pensar numa visão realmente bem limitada da minha parte, tá? Com a minha limitação, é aquela história. Doeu muito? Doeu. Dói até hoje. Não matou? Não. Então a pergunta é: o que é que eu vou fazer com essa história? Qual é o ressignificado que eu vou dar para isso? Com relação a coisas do passado, tá? E eu preciso fazer um comentário aqui muito rápido, até como uma forma, é muito rápido, de honrar uma pessoa que está aqui conosco, que eu já falei para vocês, chama-se Dona Maria Barreto de Almeida, minha mãe. Durante muitos anos, eu julguei, eu açoitei como filho, por questões que não vêm ao caso agora, não vou entrar no mérito. E hoje, beirando os 52 anos meus, e ela dia 11 de maio, com a permissão de Deus, vai completar 77, eu paro para olhar, para analisar, e me pergunto quem sou eu e o que sou eu para um dia ter julgado a ela, que também teve a sua história de vida, né? Então hoje o meu olhar como filho, e me colocando no lugar de filho, né, é um olhar de compaixão, de agradecimento e de amor, né? Mas então, assim, todos nós, cada um da sua forma, já teve, né? E temos as nossas dores, os nossos dissabores, os nossos amores, coisa de quem está vivo. Você não vai ver uma planta E que está passando por isso, você não vai aprendendo, ver. está vivo e está aprendendo. Você não vai Lembra, somos ver uma. seres emocionais e também temos surtos de Momento. racionalidade. Surtos de Exatamente. racionalidade. Mas é Então, a gente está verdade. aqui num processo de aprendizado. Gente, mas é verdade, você não é mais aos 52 o que você foi aos 22, e que bom, porque você teve a chance de evoluir em relação a essas percepções, né? A massoterapia está dizendo o seguinte: o existir é uma tarefa muitas das vezes trabalhosa para alguns. Regular as emoções através de terapias é um exercício fantástico. Obrigada. A Olha, terapia ajuda muito. tem uma querida amiga também que está aí com o nome Só de mais uma. Que massoterapia. felicidade ao ver isso, Léo. Estava na torcida por esse sentimento no seu coração. Então, esse comentário é de uma querida amiga, que eu espero que ela tenha concluído a faculdade de psicologia agora em dezembro. Caso não tenha concluído, vai concluir em breve. E eu tive conversando com ela, né, uma querida amiga, com relação a essas questões aí de mãe e tudo. Gente, é bíblico, real, é terapêutico. Quem não honra a mãe, quem não honra pai,
a vida não anda, a vida não prospera. E a vida é cíclica, né? E hoje, quer dizer, hoje, há 32 anos eu sou pai, eu tenho um filho de 32 que vai fazer agora dia 7 de julho, e o caçulo, o bebezinho de papai, vai fazer 27 ou 28. Eu sempre me confundo agora, dia 4 de fevereiro. Né? O bebezão de papai vai fazer 32. E quando a gente não resolve as nossas questões com a nossa raiz, com os nossos ancestrais, porque pai e mãe já é ancestral, mesmo estando vivos, são os nossos, vieram antes de nós, para nos Precursores, acolher, né? para nos dar, encaminhar na vida, né? E receber uma grande missão. Então, assim, com relação a essa questão familiar, né, tem muita gente que tem problemas, né, com família, com mãe, com pai, com figura de autoridade, às vezes com o irmão mais velho, ou com avô, com avó, com tio. Gente, se não morreu no processo, se ainda está vivo, solta, liberta. Não é só para libertar o outro, não. É libertar você de você. Porque a gente fica se açoitando, né? A gente fica buscando, querendo entender muitas das vezes questões que nos trazem doenças emocionais, sabe? E aí tem um momento que tem que soltar, tem que libertar, se libertar. Hoje eu costumo dizer que assim, eu estou num projeto, né, de me libertar de mim, dos meus padrões, entendeu? Enraizados, entendeu? Da minha mente rígida, né? Hoje eu não estou muito nessa batida. Não estou muito, não, eu não estou nessa batida. É claro que a gente, como profissional de saúde, né, a gente tem que procurar se apresentar bem, né? Aquilo que eu falei assim, ó, o legal de trabalhar, ó, por conta própria é isso, tá vendo, gente? Quer fazer a barba, faz. Não quer fazer, não Suave na faz. neve, né, A Léo? pergunta é, você tá bem com você? Porque o outro, a opinião do outro é dele, e tá tudo bem, Tudo bem, e tá né? tudo bem, tá tudo bem. É, sabe? Se Então, Elza ainda estiver nessa live, eu quero mandar um beijo para a Elza, que é terapeuta também, ela trabalha com constelação familiar. Então, você acabou de falar assim, de alguns dos princípios da própria constelação, né? que eu Resgatar aí a sou nossa. apaixonado, tá? É. E tem que Apaixonado te por apresentar a Elza, constelação. então, Léo. Tem que começar com a Elza. Façam, Gente, quem só tiver trazer aí, mais um, ó, Léo. façam Há pouco tempo, não, constelação. primeiro, ó, nós não somos, nós estamos sendo, né? Uma busca constante. Há pouco É tempo eu isso. tive uma crise de pânico e hoje faço terapia online. Não conseguia respirar direito, parecia que eu ia morrer. A sensação que eu tive foi que os problemas estavam me consumindo. E sobre a faculdade, ela já terminou sim, tá na pós, tá? Mandou te dizer. Os traumas Olha, recorrentes nos parabéns, fazem ficar parabéns. doentes da alma. Então, assim, é importante dizer que esses sintomas, que a gente agora está tudo nomeado, né? É TAG, transtorno de ansiedade generalizado, TDAH, transtorno de déficit de atenção, TOD, enfim. Esses nomeados que a gente está vivendo agora na atualidade, são nomeados, mas de coisas que nós vivemos uma vida inteira. E que eles vão Sim, aparecer como sintomas se nós não tivermos o cuidado de atentar para a nossa saúde mental. Então, não existe ansiedade de verdade, ela está sendo produzida. Inclusive, Léo, a gente está perto assim, de encerrar a live, mas não podemos deixar de falar isso. Nós estamos sendo incentivados a criar uma dependência digital para que isso emburreça literalmente as nossas emoções e o nosso raciocínio. Então, hoje existem pessoas equivocadas, inclusive profissionais da nossa área, equivocados com esses diagnósticos, achando que é transtorno disso, daquilo, daquilo outro, quando na verdade é dependência digital. E isso vai também. interferir no nosso soma. Isso vai Sim, trazer psicossomático também. Isso vai adoecer, como já está adoecendo as nossas crianças. E são sintomas muito parecidos porque você fica mimetizando sintomas que não são reais. Então, a sim. gente tem que atentar muito para a nossa saúde mental e principalmente para desconexão. Temos que fazer um detoxzinho dessa coisa de rede social, dessa coisa de estímulo luminoso, porque está nos fazendo mal. Então, no É mês de isso. janeiro, que é o cuidado com a saúde mental, a gente não pode fazer assim uma vista grossa e dizer que essa conexão excessiva que nós estamos não vai trazer dano para a nossa saúde, quiçá emocional e depois física. O que que acontece? E aí também, né, assim, pode ser uma situação um pouco polêmica, e eu sempre falo, né, assim, brincando, mas que é uma verdade. Quer dizer, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai e sou avô. E sempre trabalhei dando aula para crianças, jovens e adultos, dentro do karatê.
que eu quero dizer com isso? Hoje, entenda bem, nós vivemos uma pseudo-democracia aonde o jovem ou a criança pode tudo. Eu quero falar aí para você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que é figura de autoridade na vida de uma criança ou de um jovem, entendam bem. Não é questão de ser ditador. Qual é a necessidade que uma criança, até 12 anos de idade é criança, depois disso é pré-adolescente, até os 25, segundo a psicanálise, é adolescente, Vou e eu bater não sou palma desse psicanalista, lado. qual é a necessidade que uma criança ou um jovem, muito jovem, se ele não produz ainda profissionalmente, ele tem a necessidade de estar com um celular ou um notebook dentro do quarto dele ou dela? Não tem. Então falta muitas das vezes uma autoridade de pai e mãe, né, que eles têm esse pátrio poder, isso é linguagem jurídica, de falar assim, lindo, deixa eu te contar um segredo, me dá o celular. Me dá o celular. Sabe por quê? A Você tem pergunta é, um mas super quem deu estímulo. para ele antes, Léo? A pergunta é, mas quem deu para ele antes? Se a Entenda, criança... pode ter dado, mas entenda bem, bateu 9 horas da noite, pega, porque vai ficar batendo papo com a coleguinha, ou vai ficar assistindo coisa que não deveria estar assistindo, porque hoje a internet está aí, tá? Tem muita coisa boa? Tem. Se você está no YouTube hoje, o que tem de conteúdo educacional, maravilhoso. Hoje você aprende matemática, aprende inglês, aprende o que você quiser de graça no YouTube. E também tem um monte de bobagem. A internet é bênção para quem sabe ser bênção. Como também tem um monte de coisa errada. Para o adulto, eu nem digo nada porque ele é adulto, então pressupõe-se que ele saiba o que está fazendo. Mas uma criança, e outra coisa, você falou uma coisa muito interessante que é real, isso é neurofisiologia, inclusive. Tá? Se você conversar com qualquer neurologista, com qualquer médico do sono, isso é neurologia, tá? A questão de sono é neurologia. Dentro de um quarto onde você dorme, primeiro, quarto que se dorme não é sala de TV, não é mesa de jantar, não é biblioteca, é para ter cama. Não, é para dormir no breu completo. Se lá no Higiene do aparelhinho da sono, né? televisão, Fazer higiene se no aparelhinho do da sono. televisão tiver um LED vermelho, pega um durex, pega uma fitinha preta e põe em cima. Não pode ter nada, nenhum ponto de luz, porque o seu inconsciente não desliga. Ele vê atividade. Então, isso, inclusive, na medicina chinesa também é para você dormir em profundidade, que nós dizemos na medicina chinesa, tradicional chinesa, que é onde você nutre a energia yin. Então, por exemplo, eu vou contar um breve relato aqui. O meu filho caçula, bebezinho de papai, que vai fazer 28 anos ou 27, gente, eu estou ficando velho, eu não lembro agora. O que que acontece? Durante uma época, todas as professoras reclamavam dele, que ele era hiperativo, que ele não parava quieto, que ele arrumava uma desculpa para levantar da cadeira, então ele quebrava a ponta do lápis. Olha a psicologia da coisa, tá? Para ter que levantar. Aí eu tenho um querido amigo, que é neurologista, um grande neurologista no Brasil, uma grande autoridade em neurologia. E eu falei assim, Mauro, teu sobrinho do coração, tá isso, isso, isso. Eu falei assim, Léo, traz ele aqui. Aí levei no HFAG, que é o hospital, né, aqui da Força Aérea Brasileira, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Chegamos de lá, na hora do almoço, o Mauro estava terminando de atender uma paciente. Olha bem a coisa, tá? Que quando a pessoa conhece, ela conhece de verdade. Então também tem. E aí vai vir um puxão de orelha aí para muita gente, para algumas pessoas da área da saúde, tá? Que tudo agora é TDAH, tudo agora é. Entenda bem a fisiologia da coisa. Aí chegamos lá, Mauro estava terminando de atender uma paciente, terminou de atender a paciente, estava na hora do almoço. Só que eu cheguei com o Luan tinha 14 anos de idade. E ele, né, daqui a pouco sentou no sofá, encostou e dormiu. Aí o Mauro saiu da sala de atendimento, falou assim, Léo, tá na hora do almoço, vamos almoçar, acorda ele. Mas não me falou nada, acordei ele, fomos almoçar. Já durante o almoço, o Mauro conversando com ele, né, interagindo com ele já para ter a percepção de resposta, do proceder dele, de comportamento, como é que está né, concatenando os pensamentos. Ok, quando voltou, falou assim, Léo, entra com ele. Mandou ele sentar sobre uma maca, pegou um instrumento, foi no joelho, foi fazer reflexo patelar, foi fazer no ouvido, no outro, olhar, né, acompanhando. Ok, em dado momento falou assim, abre a boca.
Aí eu abri a boca, Luan abriu a boca, duas amígdalas enormes, tá? Duas amígdalas absurdamente grandes. Claro que eu já sabia. Inclusive, ele se engasgava comendo carne, principalmente carne com nervo, que ficava preso. E roncava absurdamente. Absurdamente. Luan, com 12, 13, 14 anos, eu tinha que isolar ele na casa, senão ninguém dormia. Falar, pô, não vou dormir. Ronca mais do que eu, pô. E aí o Mauro, por que eu tô falando isso pra vocês, gente? O Mauro, em 5 minutos, me deu uma aula de neurofisiologia do sono. Ele viu, e na época o Luan fazia fonoaudiólogo, né? Ia para o dentista para poder fazer ortodontia, usar aparelho, e frequentava psicólogo. E o Mauro veio e falou assim: Léo, o seu filho não tem problema de nada. Sabe qual é o problema dele? Ele não dorme em profundidade, porque quando ele ronca, ele faz apneia do sono. E quando ele faz apneia do sono, ele quebra o ciclo do sono, tá? Então, ele faz isso várias vezes durante a noite. Quando ele acorda, ele não teve um sono profundo, um sono reparador. No caso dele, ele pode ir para o psicólogo, é maravilhoso. Ele pode ir para fono, para poder, né, melhorar a dicção, que ele tinha problema de dicção, é maravilhoso. Ele vai usar aparelho para poder, né, trabalhar cada dentária, super maravilhoso. Porém, no caso dele, especificamente, se ele não operar a amígdala, se ele não tirar, ele não vai dormir em profundidade. E aí, por isso que eu falei, é neurofisiologia. Entenda, vocês aí que são pai, mãe, avô, avó, professor, cuidado quando apontar o dedo para uma criança. E aí nós temos a questão de, né? Hoje em dia também é aquela história. A mãe ou não tem tempo, não é julgamento, não estou julgando ninguém. A vida hoje está muito corrida, as São pessoas têm que sobreviver. reflexões, né? Não são julgamentos, são reflexões. Para refletir um pouquinho, né? Exatamente. Hoje é muito tranquilo, né? E hoje está uma maravilha. Você quer deixar uma criança sossegada? Porque cuidar de filho dá trabalho, né, gente? Tem hora que é um saco, né? Vamos combinar? Hein? A mãe não pode falar isso. Pode. Olha só. E Quer é ver que você é deixar uma criança feliz desafiador, da lembra, vida? Léo? Com Eu obe- coloco algodão entre os cristais, é desafiador. Entendeu? Então, assim, é simples. Dá um celular na palma da mão dela, dá um biscoito recheado, dá um iogurte, alguma coisa muito doce, põe de frente para a televisão. É como se você falasse assim, ó, fica aí quieto, não me enche o saco, tá? Que eu não tenho atenção, eu não posso dar atenção agora, Aí tá? depois você espera para Então, colher o resultado, né? não, e outra Depois coisa, espera para colher o e, resultado. e aí vem uma defesa também das mães, tá? Como um homem, como pai, como avô, como irmão, de uma irmã que me chama de pai, tá? Também é um amor da minha vida, uma paixão da minha vida. Entenda, muitas das vezes, cadê o homem? Cadê a figura Yang dessa relação? Yin e Yang. Isso é medicina chinesa também. Então, cadê o pai? Cadê a figura de liderança, de apoio, de segurança física e emocional dessa criança? Seja um menino ou seja uma menina. Porque também a mãe, a mulher, fica sobrecarregada de tudo. E muitas das vezes ela fez uma má seleção no RH, escolheu mal, não casou, não teve um filho com um homem, teve com um moleque, né, que não honra com seu papel, tá? Tem de tudo. E eu também é meu lugar de fala, porque eu fui pai com 20 anos, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu fui um pai Sim. jovem, imaturo, irresponsável e inconsequente. Fui. Não é Mas eu falei pro meu filho mais mais. velho, né? Não é Que mais. eu brinco aqui, o bebezão de papai, né? Assim, bebezão de papai. O homem que foi teu pai quando você nasceu com 20 anos, esse homem não existe mais, ele morreu. Sou eu aos 20 anos. Hoje, com 52, beirando os 52, a minha cabeça, o meu mindset, a minha maturidade é outra. Eu fiz coisas na minha juventude, né, como pai, como marido da mãe deles, que hoje eu não faria. Muita então, Mas entenda bem, a todos culpa não esses é da mãe. foram aprendizados que trouxeram você até aqui. Exatamente. Nesse lugar de E hoje eu formador, você posso estar aqui conseguiu olhar falando sobre isso? isso, Exatamente. entendeu? Agora, Léo, só para a Porque, gente fechar, estamos encerrando a live, hein, ah, não, gente? Cadê o ar? eu me recuso, eu me recuso. Os traumas Não falamos de recorrentes nos atividade faz... física, hein? Peraí, nos fazem ficar doentes da alma. Traumas de infância, relacionamento pai e mãe podem desenvolver gatilhos emocionais para o resto da vida. Tem gente que entrou aqui agora, Nicole, Jorge, beijo Jorge, lá de Copacabana. Joselane, beijo no seu coração, lá de Terê.
Olha, ela disse o seguinte: também tive depressão há 3 anos atrás, mas graças à doutora Andréia, eu estou bem melhor e descobri que sou tetradominante. É verdade. Parabéns, lindona. Estou te acompanhando nas redes. Parabéns pelas vitórias do momento. É, Aí foi Nando, né, que falou isso. Nando, foi você que falou isso, tá, Nando? E tem mais aqui, ó. Vou precisar sair. Ah, tá. Tem gente que saiu da live, ok, mas está mandando para Tudo você bem. um beijo, um abraço, enfim. Obrigado pelo carinho. Verdade, nós damos o celular e depois eles ficam dependentes e viciados. É verdade. Agora, uma coisa importante sobre a dependência digital, não são só eles, tá? Nós também. Então, a dica aqui para os passos, né, para a gente ter uma saúde mental melhor, é você ir diminuindo o seu tempo de conexão. Uma boa dica é de você não usar celular no protocolo carro, cama, mesa e banho. Então, não usar enquanto estiver no carro, não usar na hora que você estiver na cama, na hora que estiver comendo, na hora que estiver no banheiro, né? Evitar as conexões nesses momentos. É. Vai ajudar bastante. Isso é um protocolo da OMS. Verdade, a mãe sobrecarregada em tudo acaba trabalhando, não cuidando da criança, né? De repente não dando atenção. Mas, ó, André, me deixa fazer só uma colocação com relação a esse comentário aí da mãe, né? Uhum. Alô, mamães e vovós, né? A gente diz que avó é pai 2 vezes, mãe 2 vezes. Eu já sou avô, é a coisa mais gostosa do mundo. De duas princesas lindas. Gente, vocês, hoje eu também tenho esse pensamento. Entenda bem, eu com 20 anos de idade, eu fui o melhor pai que eu consegui dar conta de ser, com 20 anos. Você, mãe, você, avó, você é a melhor mãe, você é a melhor vó, a melhor tia do planeta que você consegue, nesse momento, dar conta de ser. E tá tudo bem. O que eu quero dizer para vocês é não carreguem peso, não carreguem culpa. Eu já me culpei. Hoje não mais. Porque entendeu? Eu passei pelo processo, já conversei com eles, né, com meus filhos, com a mãe deles, já pedi perdão. Se eu fui perdoado por eles ou não, não depende de mim. É o processo deles, tá? Mas você faz a sua Reconheço que parte, essa que naquela faz a época, diferença. entende? Então, assim, hoje eu estou em paz, eu não carrego mais peso, não carrego mais porque eu já carreguei um dia, tá? E aquela história, com 20 anos eu fui o melhor pai que eu consegui ser, entende? Ah, mas foi muito ruim. Foi o melhor que eu consegui ser. Hoje, né, é uma outra cabeça, entende? Se passaram 32 anos desde o primeiro filho. A gente aprende. Léo, volta, Léo. Gente, não, meu celular Sim, acabou de capotar aqui, mas tudo bem, vamos lá. Caiu, desculpa, tá? sobrevivi, É, sobrevivi. pois é, I survival. Mas assim, o que que acontece, né? Então, para você aí, mãe, né, avó, enfim, a mulherada principalmente, né, não tem que ter culpa de nada, entendeu? Não tem que ter culpa de nada, tá tudo bem. Como diria Benito de Paula, tudo está no seu lugar, entendeu? O que não tiver tão bom assim, a gente trabalha, né, no sentido emocional para organizar as coisas, entende? E é isso. Para isso tá aí, doutor André aí, ó, psicóloga, entendeu? Agenda, né, bate um papo, porque é isso, tem momento que nós temos que ter alguém para conversar, para desabafar, entenda, isso é bem literal, para soltar os nossos demônios, para chegar lá naquele momento de terapia, gritar, xingar, chorar, pôr para fora, ter uma catarse e sair dali leve. É, Sabe como é que é? não precisa Sair mesmo, leve, assim, porque caramba, isso xinguei tudo horror, estou com o fígado guardado vai desopilado. para onde, Léo? Isso tudo guardado vai para onde? Para o soma, né? E aí Vai, começam a aparecer é isso, sintomas. é Então, assim, só isso, para. é Gente, isso. a gente está caminhando aqui para encerrar, mas deixa eu terminar de falar, trazer os comentários, né? Diana Rocha diz o seguinte: hoje levei minha filha ao oftalmologista e ela me perguntou se a minha filha era hiperativa. Eu respondi não, ela é muito animada e ligada no 220. A Josi está dizendo, obrigada, Josi, amo o seu jeito positivo de lidar com as nossas experiências dolorosas, obrigada por tudo sempre. Nando, como assim, Nando? Nando, vou casar com a Alexa. Ela sempre me atende. Nando, você é o cara. Alexa,
Amei a live, doutora Andréia, vocês estão de parabéns. Dona Helena, minha mãe, tudo que é bom dura pouco. Valeu, Léo, valeu, André. Beijo no seu coração, mãe. Obrigado pelo Josi, carinho. obrigada por dividir o conhecimento de vocês. Live maravilhosa, super esclarecedora. Parabéns pela live. Espero participar de outras com vocês dois, dupla perfeita. Ó, Renato VG aí, ó, meu tio bonitão, esse é meu sobrinho. A mãe dele Isso. também entrou, minha Ok, irmã, pai, Léo pai, caiu. Daiane. Ok, gente, assim, a gente tem que fazer mais live mesmo, Léo, tem muito assunto. Mas, assim, para É, fechar o mês de janeiro, já é dia 30 de janeiro, e saúde mental não é só em janeiro, é o ano inteiro. Então, falar que a gente não pode deixar de buscar uma alimentação saudável, a prática de esportes, o bate-papo legal, as coisas positivas, sair daquela vibe da nuvem cinza em cima da cabeça. Por quê? Porque tudo é produzido no conceito mental. A nossa vida emocional está sendo produzida aqui pelos neurohormônios. Então, quanto mais você vibrar, né, na faixa positiva, né, Léo? Mais longe você está da negativa, então mais saúde você vai ter, né? E coisas importantes, né, que o Léo trouxe aqui, né, de julgar menos as pessoas, de pedir perdão para elas, se vai ser perdoado ou não é outra questão, de fazer a coisa certa, mesmo que o tempo tenha passado, e buscar nessa a possibilidade de viver de uma forma mais suave. Quando nós estávamos conversando nos bastidores, né, Léo? Eu falei assim, Léo, eu sou mais suave, o Léo é mais, né, de enfrentar, mas são estilos diferentes e que é isso isso. também faz grau de importância na vida da gente. Tem hora que você tem que saber botar limite, tem hora que você tem que ser mais flexível, né? Sempre o caminho do meio. Vai, Léo. Andréia, você me permite. Sabe o que acontece? É que a gente fica realmente nessa questão de tempo, mas olha só, vamos lá. Diana.Rocha, Aham. baguncinha. Colocou aqui. Hoje eu levei minha filha no Uhum. oftalmologista. Você já tinha e ele me perguntou se a minha filha é hiperativa. Eu quero fazer uma colocação sobre o que ela escreveu com relação à medicina tradicional chinesa. Entendam bem. Não tento entender agora com racionalidade, porque é complicado para quem não tem essa formação, para quem não está ligado nessa área. Para nós, da medicina tradicional chinesa, acupunturistas, tá? Isso é fisiologia energética da medicina tradicional chinesa, ok? Não dá para comparar com a coisa ocidental, com a fisiologia ocidental. O fígado se abre nos olhos, tá? E o fígado é um órgão, naturalmente, mas que a emoção desse órgão é a raiva, a ira, tá? E muitas das vezes, quando a pessoa tem, isso inclusive também é uma somatização, tá? Mas eu estou falando agora pelo viés da medicina tradicional chinesa, que, como eu digo, né, hoje está bonito falar assim, né? Ah, é meu lugar de fala. E é mesmo. Então, assim, o fígado para nós se abre nos olhos. Pessoas que têm uma certa dificuldade visual, tá? Na sua acuidade visual, quando passa por um diagnóstico de medicina tradicional chinesa, você vai ver uma hiperatividade muitas das vezes, ou uma deficiência, que a gente chama de sangue do fígado, né? Enfim, é uma linguagem de medicina chinesa, e aí, para quem é de formação ocidental, fala assim, mas como assim? Não tem como querer comparar as coisas. Então é só ouvir e assimilar, né? Enfim, nesse momento. Depois, se alguém quiser explicação, quiser um aprofundamento, a gente pode conversar melhor. Mas, ou por deficiência ou por um excesso, tá? Dessa energia do fígado, tá? Então, assim, se ele perguntou se ela é hiperativa, pode ter o que a gente chama de hiperatividade do Yang do Gan, ou seja, da energia Yang do fígado, do Gan, do fígado, isso é mandarim, né? Então tem um certo fundamento. Só que aquela história, a gente ainda tem essa dicotomia aqui no lado ocidental, né? Lá na China, como em outros países também, você tem essas duas visões da medicina. Então você olha para uma mesma moeda que tem no mínimo três lados, hein, gente? Isso, inclusive, pode ser psicotécnico. Quando uma pessoa, o psicólogo pensa assim, escuta, uma moeda tem quantos lados? Ah, tem dois? Não. Ah, tem três? Também não. Tem no mínimo cinco. E aí não tem uma moeda aqui para mostrar isso, mas se vocês pararem para analisar, vocês vão ver. Porque o lado que dá a passagem de um lado para o outro também é uma face da moeda. Né? Não é só cara e coroa. Né? A moeda Não não é é só completamente preto e chata. Né? branco, né? Nada, entende? Então, a visão realmente ela é mais ampla. E só para falar, André, assim, dessas questões de atividade física, eu tinha comentado com você, né? Você achou interessante, e eu não vou me estender, não. Entendam bem, e aí tem o Fernando
aí o Nando, né, que além de um grande publicitário, é um grande mestre de karatê, foi técnico de seleção carioca durante muito tempo. E também é meu lugar de fala enquanto professor de karatê, porque o karatê tem uma questão neurofisiológica. Você falou Todas disso, essas bem lutas legal. japonesas pregam muito essas lutas japonesas de uma forma geral, o judô, jiu-jitsu, o karatê, o aikido, pregam muito a filosofia, a disciplina, tá? A hierarquia através das suas graduações. Só que o karatê, entenda bem, eu não estou aqui puxando sardinha, tá? E aí também, de novo, é neurofisiologia, que é a minha área de estudo, a paixão da minha vida é neurologia, em seus vários aspectos. Tem o que nós chamamos de Kiai. Kiai, numa tradução muito literal do japonês para o português, chama-se grito de guerra. Então você tem um gestual da luta, do karatê em si. Em dado momento, geralmente a cada 10 movimentos, ou dependendo do tamanho da sala, a cada 5 movimentos, você tem um grito. Então você tem uma catarse, literalmente. Tá? Isso é literal. Porque você tem uma contração física junto com uma expressão verbal que nós chamamos no karatê kiai. E eu sempre brinco, e é uma verdade, porque brincando a gente fala verdades, né? Que dificilmente você vê um verdadeiro praticante de karatê, independente até da sua graduação, não precisa ser faixa preta, não se trata disso. Nervoso, agitado ou brigão na rua. Ou na figura do bad boy, do mau menino, né? Bad boy, do mau garoto, garoto mau. Então, são questões fisiológicas. Para quem então está com essa questão de ansiedade, ou até depressão, que são os dois polos, o karatê ele consegue, acreditem, através da sua prática, tá? Se você consegue praticar 3 vezes por semana, uma horinha, a partir de uma horinha, uma aula séria, não só com um intuito desportivo, né, de competição, não se trata disso, mas é como terapia. É uma maravilha, e sem contar que você fica descalço. E a pergunta é, e daí que você fica descalço? Eu vou responder. Quando você fica descalço, você tem uma descarga, inclusive de eletrostática, tá? Você tem contato. E aproveitando esse momento, em qualquer lugar que vocês morem, que vocês possam estar morando, se vocês virem uma terra que tem um gramado ou não, que bata sol, fiquem descalço sobre esta terra. A pergunta é por quê? Porque ali, na terra que bate sol, tem uma coisa chamada infravermelho longo. E ele entra no corpo através da sola dos pés. Isso traz um equilíbrio, tá? Isso foi uma descoberta de um japonês, que é o infravermelho longo. Então, assim, façam isso, tá? 5 minutinhos, 10 Excelente. minutinhos. Sabe? Coisa simples, não tem que pagar, sabe? E outra coisa, até meu Estava falando cardiologista disso, aqui né? diz, O que tem de graça que pode aumentar a nossa saúde mental, né? O sorriso, pisar no chão, na terra que tenha sol, o coisas abraço, simples, a gargalhada, a paz em família também, que você falou desses resgates todos da ancestralidade. Tem muita coisa que você pode fazer por você que você não precisa ir à farmácia para buscar. não, E aí eu pergunto, quanto é que custa um abraço? Quanto é que custa um me perdoe? Um roponopono da vida, né? Que a gente isso está que é muito em legal. alta, né? O me perdoe, eu te amo, né? Né? Sinto Quanto? muito, estou Sinto grato, muito, né? Eu sou estou grato. grato. Então, tem E muita está coisa que você pode fazer. comprovado, tá? Está comprovado cientificamente que Sim, funciona, tá? O sei que funciona Ho'oponopono, não sei se você sabe, mas mesmo. já tem comprovação, tá? Comprovação científica. Sei que há comprovação. Existem estudos, tá? Então, assim, e outra coisa, tem uma terapia chamada AMA. AMA é a terapia do abraço. Principalmente quando você conecta coração com coração. Você abraça a pessoa aonde, de forma que o teu coração está na mesma direção do coração dela. Então você não faz isso aqui, tá? Você abraça pelo mesmo lado do coração. Geralmente a gente, né, abraça ao contrário. E também existem comprovações, né? Porque nós seres humanos, Andréia, nós temos a necessidade, entenda, não é o toque sensual e nem sexual, é o toque afetivo. O ser humano foi, por isso que bebês, né, e você sabe disso melhor do que eu, na sua formação, ele precisa ser tocado, tá? Ele precisa se sentir seguro no braço. Aquela história, deixa ele chorando aí que é manha. Não façam isso.
Quem foi o louco que disse isso, gente? Sabe? E desculpa aqui, doutora psicóloga, mas eu, entendeu, como... Gente, se é um bebê, não pode dormir junto com os pais, me perdoem, pode sim. Sabe por quê? Você sabe até quando você vai estar aqui para estar com essa criança? Sabe? Não mata não, gente. Sabe? Vamos ter mais afeto, entendeu? Às vezes é muita racionalidade. Me perdoem, que eu também pertenço ao meio acadêmico, à vida acadêmica, né? Mas, assim, às vezes é muito academicismo, muito conhecimento. Tem gente que quer falar de sala de aula, né? Nunca entrou numa sala de aula e tu fala assim, meu Deus, querido, senhor secretário de educação, você já foi professor de sala de aula alguma vez na sua vida? Então você não sabe o que você está falando, querido. Já pegou uma turma com 40, com 50, com 60 alunos? Então, é aquela história, não me venha com churumelas, porque você é um teórico, né? Mas nunca entrou numa sala de aula. E tem práticas que fomentam a saúde mental, né? Isso que você trouxe agora já é uma prática que pode ser feita. Criança que se Gente, sente eu preciso encerrar não vai essa ter problema live. emocional. Vou ler aqui as retas finais aqui dos comentários. Olha só, o Nando disse que tu é velho, tá? Benito de Paula. Josi falou assim, Eu foi sou um um senhor de divisor meia de águas idade. na vida dela fazer terapia. Josi foi minha paciente até ano retrasado, né, Josi? Amei a live, que se repita, linda live. Jorge, lá de Copacabana, não tenho filhos, mas conhecimentos é sempre válido, esse modo de educar, né? Obrigada, Jorge, pela sua presença. Josi, demorei quase 2 anos para iniciar a minha atividade. Que bom que você começou, né, doutora André? Eu estou muito. É verdade. Nando, a terapia mudou muito o meu modo de compreender e ver a vida. Aconselho muito, pois dá resultado. Que bom esse depoimento, é verdade. E Nando Ribeiro traz o Kiai, né, que é o ato de realização de técnicas que gritam, e esse grito é conhecido no esporte como Kiai, que literalmente significa convergência de espírito, que expressa a harmonia entre o corpo e a mente. Diana, que dica maravilhosa sobre ficar descalço. Enfim, contato com a natureza também cura, abraço, sorriso e coxinha da Sueli. Coxinha da Sueli, sabe o que é, né, Léo? Fernanda, É a deixa quieto. a coxinha. Quando nós recebemos um abraço e um amor, não, nos recebemos um abraço e um amor incrível. Gente, é isso aí. Obrigada pela participação de todo mundo. Deixando aqui para vocês a minha disposição, me deixando à disposição para vocês. Sempre quem assiste live ganha sessão bônus. Então, quem quiser agendar, estou aí à disposição. E assim, Léo, estou muito feliz com o teu sim, muito feliz com tudo que você traz sempre, né? Com muita intensidade, com muito amor, com muito carinho, com muita verdade. Isso enriquece bastante. Essa live depois vai ficar no canal do YouTube, para quem quiser curtir, divulgar e passar adiante. E é isso, né? Mais saúde para gente no ano todo, não só no mês de janeiro. É isso que a gente quer. É isso. E eu que te agradeço também pelo carinho, pela consideração do convite. A gente brincando, né, na nossa reunião anterior aí à live, né? Obrigado. Assim, né? Me controlei porque eu sou, assim, eu tenho uma tendência, gente, a ser tiro, porra de bomba, negócio de zen. Não, não é bem assim, não. Tá? Mas assim, a gente é muito efusivo, né? Nas coisas que a gente acredita, nas coisas que a gente procura pregar. E é isso, né? Obrigado por todos que passaram por aqui. A todos, não vou citar nomes, né, para não deixar ninguém de fora. A você, Andréia, doutora Andréia, querida amiga, sucesso cada vez mais. Também me coloco à disposição, quem quiser me seguir aí no nosso Instagram. Também aqueles que participaram, né, da nossa live aí, que queiram agendar uma sessão de acupuntura, vão ter um valor diferenciado, tá? E que nós possamos, em outros momentos, estar juntos. Me despeço aqui triste, porque não queria acabar agora. Eu acho que ainda, né, tem assunto para no mínimo mais 3 horas de bate-papo. Mas é isso. Que a gente, quando faz o que gosta, né? E é uma das situações para não se adoecer emocionalmente, né? Fazer aquilo que se gosta realmente. Dinheiro é consequência, não pode ser princípio.
a gente realmente não vê o tempo passar. E ainda mais com vocês aí, né, com esse carinho prestigiando. E é isso. Contem conosco, estamos aqui. Toda vez que eu for convidado, virei, porque para mim é uma honra, né? Como Vamos também marcar o com próximo certeza. convite é meu, é partindo de mim para você, tá bom? Teremos Cá estou, uma live aí também, dessa vez partindo daqui para aí, tá? cá estou à Obrigado, disposição. obrigado, O obrigado. Fernando tem que fechar com chave de ouro, né? Ele não aceita a sessão bônus porque ele está ocupado fazendo meu portfólio, tá bom para você? Gente, É, gratiluz, muito gratiluz, gratiluz obrigado. para todos. Como dizem os chineses, Próximo. xie, xie. E traduz, por favor, porque... Xie, xie, na verdade, a tradução literal é eu me ajoelho, né? Como se você estivesse pedindo perdão ou agradecendo mesmo, né? Bacana. Xie, xie. E, Xixi. é, Boa tá noite. bom? Muito Boa noite para todos. obrigado, muito obrigado, Certo. muito obrigado. Tá bom.